Capítulo 1. Como a economia funciona. O termo capitalismo foi cunhado em 1851 pelo teórico político francês Louis Blanc. Bem resumidamente, o capitalismo é um sistema econômico baseado em três coisas: trabalho assalariado, isso é, o trabalho feito em troca de um salário; propriedade privada dos meios de produção, coisas como fábricas, maquinário, lojas, fazendas, martelos, escritórios, etc. Em suma, tudo que é necessário para gerar um produto pertence ao setor privado. E, finalmente, a produção para venda e lucro em uma economia de mercado. Enquanto algumas pessoas possuem os meios de produção, ou capital, a maioria de nós não possui. E, para sobreviver, precisamos vender a nossa capacidade de trabalhar em troca de um salário. O primeiro grupo de pessoas são os capitalistas, ou a burguesia no jargão marxista. A burguesia, por definição, é a classe que possui três elementos: a força de trabalho, paga pelos salários; os materiais não refinados, ou qualquer mercadoria pronta para ser transformada pela força de trabalho; e, finalmente, os meios de produção. O segundo grupo é o trabalhador, ou proletariado. O capitalismo é baseado em um processo bastante simples. Dinheiro é investido para gerar mais dinheiro. Quando o dinheiro funciona dessa forma, ele está agindo como um capital. Por exemplo, quando uma empresa usa seu lucro para contratar mais funcionários ou comprar novas instalações, esse dinheiro está funcionando como capital. A expansão do capital, ou expansão da economia, é o que compreendemos como a acumulação de capital. E essa é a força motriz da economia. Por trás da acumulação de capital, geralmente se encontra uma grande externalização de custos, ou seja, se as companhias puderem cortar custos não protegendo o meio ambiente ou simplesmente pagando salários miseráveis aos seus funcionários, elas farão isso. Portanto, as mudanças climáticas catastróficas e a pobreza estrutural generalizada são sinais de funcionamento normal do sistema. Além disso, para que o dinheiro possa seguir criando mais dinheiro, mais e mais coisas precisam ser negociáveis por dinheiro. Daí, a tendência de que tudo passe a se tornar um produto, algo que pode ser usado e trocado no mercado, desde sequências de DNA até a emissão de carbono, mas principalmente o nosso tempo e a nossa vida. Esse último aspecto, a transformação em produto das nossas capacidades criativas e produtivas, é justamente a peça principal no sistema de acumulação de capitais. O dinheiro não se torna mais dinheiro por mágica, mas através do trabalho que fazemos todos os dias. Em um mundo onde tudo se tornou mercadoria, nós precisamos de algo para vender, para que possamos comprar as coisas de que precisamos. Aqueles como nós, que não possuem nada para vender, a não ser sua capacidade de trabalhar, têm de vender essa capacidade para aqueles que são proprietários de fábricas, escritórios, etc. E, é claro, o que produzimos não nos pertence, mas sim aos nossos chefes. O trabalhador produz tudo na face da terra. O seu chefe precisa de você para lucrar, mas você não precisa dele para gerar os produtos. Vivemos em um mundo onde os meios de produção são acumulados nas mãos de uma minoria. Por isso, somos subjugados a ter que trabalhar para os patrões. Além disso, por causa das longas jornadas de trabalho, melhores na produtividade, etc., nós produzimos mais que o necessário para que continuemos trabalhando. No entanto, nosso salário se mantém estável, no menor valor possível que o empregador pode pagar. Vamos supor que, em um mês, você produziu R$2.000 em valor de serviços ou mercadoria. Seu patrão acaba te pagando um salário de R$800. Existe uma diferença entre o valor que produzimos e o dinheiro que o capitalista acumula. A diferença entre os salários que nos são pagos e o valor que criamos explica como o capital é acumulado, explica como o lucro é feito. Essa diferença entre os salários que nos são pagos e o valor que criamos é a chamada mais-valia. A extração de mais-valia pelos empresários é a razão pela qual vemos o capitalismo como um sistema baseado na exploração da classe trabalhadora. Esse processo é essencialmente o mesmo para todo trabalhador assalariado, não só em empresas privadas. Os trabalhadores do serviço público também enfrentam constantes ataques aos seus salários e às condições de vida,
objetivando reduzir custos e maximizar os lucros na economia como um todo. A economia capitalista também depende do trabalho não pago da maioria das mulheres trabalhadoras. Isso seria o trabalho não remunerado que elas realizam em casa. Capítulo 2. Competição. Para poder acumular capital, cada patrão precisa competir no mercado com os patrões de outras empresas. Eles não podem ignorar as forças do mercado, sob a pena de perder para seus competidores, perdendo assim o dinheiro investido e indo à falência, deixando de ser patrão. Por isso dizemos que os patrões não estão no controle do capitalismo, mas sim que o capitalismo está sob o controle de todos nós. É por isso que podemos falar do capital como se tivesse atuação e interesse próprio, e com frequência falar de capital é mais preciso do que falar de patrões ou capitalistas. Ambos chefes e trabalhadores são alienados nesse processo, mas de modos diferentes. Enquanto na perspectiva dos trabalhadores a alienação é experimentada através do ato de ser dirigido e controlado pelos chefes, estes últimos a experimentam através das forças impessoais do mercado e da competição com outros capitalistas. Em vista disso, capitalistas e políticos são impotentes frente às forças do mercado. Eles precisam seguir agindo em favor da acumulação sem fim, e qualquer concessão feita à classe trabalhadora é uma abertura feita aos competidores, em níveis nacionais ou internacionais, possibilitando que esses competidores aumentem seus lucros, aproveitando-se dessa vantagem. Então, se um fabricante desenvolve uma nova tecnologia capaz de dobrar a produtividade, ele pode demitir metade dos seus empregados, aumentar seus lucros e diminuir o preço dos produtos finais, avançando sobre a fatia de mercado dos competidores. Se a outra companhia decidir ser generosa com seus funcionários e não explorar ninguém ou não cortar os custos de qualquer forma, ela vai mais cedo ou mais tarde falir ou ser comprada pelo seu competidor, muito mais implacável na sua marcha em busca do lucro. É claro que se as empresas pudessem agir livremente, logo surgiriam monopólios que suprimiriam a competição, pois com o acúmulo de lucros cada vez mais absurdo das grandes empresas, elas usariam seu poder para acabar com a competição, porque não é do interesse dos grandes capitalistas, é claro, terem que competir com outros capitalistas. A criação de monopólios levaria o sistema triturador a uma parada. O Estado intervém, portanto, para agir em nome dos interesses de longo prazo do capital como um todo, tentando expandir a sua vida útil. Capítulo 3. O Estado. A função primária do Estado em uma sociedade capitalista é manter o sistema e apoiar a acumulação de capital. Para tanto, o Estado cria leis repressivas e usa a violência policial toda vez que a classe trabalhadora tenta manifestar seus interesses contra o capital. Por exemplo, criando leis anti-greve e usando a força policial contra manifestações e greves. No capitalismo, existem dois interesses diferentes: o do trabalhador, que quer menos horas de trabalho, maiores salários, melhores condições de trabalho, e, se tiver consciência de classe, a total abolição do sistema capitalista. Por outro lado, tem os patrões, que querem aumentar seus lucros, diminuindo os custos de produção, querendo pagar menores salários, fazendo com que seus trabalhadores trabalhem por mais horas em total, e também buscam condições de trabalho mais econômicas, mesmo sendo perigoso para os trabalhadores. Os poderosos, ou seja, os que têm dinheiro, têm um único interesse: se manter no poder. Isso significa continuar ganhando mais dinheiro. Logo, para ganhar vantagem no meio político, os patrões financiam partidos e políticos específicos. Todo partido político é financiado pelo capital. Por isso, eles agem contra o povo, criando medidas que levam à intensificação da exploração da população. Mesmo os políticos de centro-esquerda, que tentam estabelecer uma social-democracia, servem ao interesse do capital, tentando perpetuar o atual sistema e a exploração da classe trabalhadora por meio da mais-valia. Atualmente, o tipo ideal de Estado capitalista é o liberal-democrático, apesar de o capital usar dos mais diversos sistemas de governo para se manter. O capitalismo de Estado na União Soviética e o fascismo na Itália e Alemanha são dois exemplos históricos de formas de governo necessárias ao capital para cooptar e destruir poderosos movimentos da classe trabalhadora, movimentos que ameaçam a própria sobrevivência do capitalismo.
Quando os abusos dos chefes levam o trabalhador a revidar, o Estado, além de reprimir, às vezes intervém para tentar fazer com que os trabalhadores voltem a seus postos e afetem minimamente o lucro das empresas. É por essa razão que existem leis nacionais e internacionais protegendo os direitos dos trabalhadores e o meio ambiente. Essas leis ganham ou perdem força de acordo com a combatividade da classe trabalhadora em determinado lugar e época. Por exemplo, na França, onde os trabalhadores são bem organizados e militantes, o máximo de horas trabalhadas por semana é de 35 horas. No Reino Unido, onde eles são menos militantes, o máximo é de 48 horas. Já nos Estados Unidos, onde praticamente não há militância, não existe limite algum. Capítulo 4. História. O capitalismo é apresentado como um sistema natural, formado como as montanhas e os mares, por forças além do controle da humanidade, ou seja, um sistema econômico natural a qualquer interação humana. Porém, essa ideia é completamente falsa. O capitalismo foi formado por violência e opressão massiva ao redor do mundo. Primeiro nos países desenvolvidos, a delimitação de espaços dos campos, também conhecido como enclosure, tiraram as terras comunais de milhares de camponeses, os obrigando a migrar para as cidades e a trabalhar nas fábricas. E qualquer resistência era esmagada. Aqueles que resistiam ao trabalho assalariado eram sujeitos ao encarceramento, tortura, deportação ou até mesmo execuções pelas leis de vagabundagem. Na Inglaterra, apenas no reinado de Henrique VIII, 72.000 pessoas foram executadas por vagabundagem. A partir disso, o capitalismo se difundiu no globo através de invasão e conquista durante o período do colonialismo. Civilizações inteiras foram brutalmente destruídas. Comunidades, tornadas sem terras, foram obrigadas a se submeter ao trabalho assalariado. Os poucos lugares que escaparam dessas invasões, como o Japão, adotaram uma forma específica de capitalismo para competir com as outras forças imperialistas e capitalistas no mundo. Em todos os lugares que o capitalismo chegava, os camponeses e os primeiros operários resistiam, mas eventualmente eram submetidos pelo terror e pela violência massiva. O capitalismo não surgiu de um conjunto de leis originadas da natureza humana. Ele foi difundido com violência metódica por todo o mundo, dirigida por uma elite proprietária. Os próprios conceitos de propriedade privada da terra e dos meios de produção podem parecer hoje um estado de coisas natural. No entanto, precisamos sempre ter em mente que elas são criações do próprio ser humano e que eles foram empurrados goela abaixo através da conquista. Da mesma forma, a classe das pessoas que não possuem nada para vender além da sua própria força de trabalho não é algo que tenha surgido naturalmente. Existiam terras comunais compartilhadas por todos, que foram tomadas à força, obrigando os camponeses, que delas dependiam, a se sujeitar ao trabalho assalariado, sob pena de morrer de fome ou até de ser executado por vagabundagem. E, conforme o capital se expandiu, ele criou uma classe trabalhadora global, que hoje é a maioria da população, e é de quem o capital depende para sobreviver. Como escreveu Karl Marx, o que a burguesia produz, sobretudo, são seus próprios coveiros. Capítulo 5. O futuro. O capitalismo existe como um sistema dominante há apenas 200 anos. Comparado com 500 milhões de anos de existência da humanidade, esse tempo é apenas um piscar de olhos e, portanto, seria ingênuo da nossa parte assumir que ele duraria para sempre. O capitalismo está destruindo o nosso planeta, a condição de vida de milhares de pessoas, e além disso, é um sistema que não pode se sustentar por muito tempo. Vivemos em um mundo onde 1% da população possui 85% de toda a sua riqueza mundial. Precisamos reconhecer que ele precisa ser abolido, e que ele é inteiramente dependente de nós, a classe trabalhadora. E só sobreviverá enquanto nós permitirmos. Outras alternativas são possíveis.